O ano de 2024 mal começou e nós já tivemos que dar adeus a duas lendas do futebol, Zagallo e também Franz Beckenbauer. Inclusive, Beckenbauer é considerado o maior jogador da história do futebol alemão, onde venceu a Copa do Mundo como jogador em 74 e também como técnico em 1990. Além disso, ele passou 13 temporadas jogando com a camisa do Bayern de Munique, colecionando vários títulos, onde venceu de forma consecutiva 3 Champions League. Fora os títulos por clubes e também seleção, Beckenbauer levou 2 bolas de ouro. Meus amigos, o Zagallo e também o Beckenbauer faziam parte do seleto grupo de pessoas que conseguiu o feito de ser campeão mundial como jogador e também como técnico. Fora os dois, quem também conseguiu isso foi o Didier Deschamps, que hoje em dia é o técnico da seleção francesa. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre Dani Alves e o pai do Neymar. Vou te contar também sobre Filipe Luís, que recusou o convite lá da CBF. Thierry Henry abriu o coração e contou aí sobre problemas que teve na carreira. Kimmich é alvo do Paris Saint-Germain. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou... Em breve ocorrerá o julgamento de Dani Alves lá na Espanha, onde ele é acusado de agressão sexual. E como ele está sem acesso aos seus bens por conta de estar preso em Barcelona, o ex-jogador recorreu à ajuda do pai do Neymar. Hoje o portal All Sport informou que o pai de Neymar cedeu advogado e também pagou 150 mil euros ou 800 mil reais à Justiça da Espanha para reduzir a pena de Daniel Alves em caso de uma condenação. Esse pagamento inclusive não teria acontecido agora e teria sido feito no dia 9 de agosto do ano passado. 3 fontes próximas ao pai de Neymar confirmaram a informação ao portal All Sport. Já o staff do jogador foi procurado pelo site e avisou não ter nada a declarar. Mais uma vez quem deu essa notícia, né, foi o portal All Sport, e lembrando a vocês que é o pai do Neymar, tá? Antes que alguém venha aqui nos comentários já falar sobre o jogador do Al Hilal. Então teria ajudado cedendo advogado e também pagando 150 mil euros para reduzir a pena caso ele seja condenado. Lembrando que o julgamento do Dani Alves está prestes a começar, né? Vai ser entre os dias 5 e 7 de fevereiro e aí saberemos a decisão final. Edinaldo Rodrigues conseguiu trazer Dorival Júnior para assumir o cargo de técnico do Brasil e queria Filipe Luís como coordenador de seleções. Porém, o ex-jogador que se aposentou em dezembro do ano passado recusou o convite do presidente da CBF. Ele comentou que ficou muito honrado com o convite, porém quer focar agora em seguir a carreira de técnico e por isso vai focar suas forças nisso nesse momento. Lembrando a vocês aí que o cargo de coordenador de seleções está vago há mais de um ano, tá? Desde que Juninho Paulista foi demitido pelo Edinaldo Rodrigues. Então Filipe Luís era o grande desejo do presidente da CBF, mas ele já recusou. Na tua opinião, quem seria um bom nome para ser o novo coordenador de seleções lá da CBF? Fala. Atlético Paranaense hoje rejeitou mais uma oferta do Corinthians por Eric. Inclusive o Furacão já dava o assunto como encerrado após uma conversa entre o jogador e o presidente Mário Celso Petralha. Porém o Timão subiu a oferta inicial para 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais e escutou mais uma vez que esse valor não é o suficiente para fazer com que o Furacão negocie Eric. O portal GE informou que apesar da nova negativa, o staff do jogador reforça que vê com bons olhos a negociação. Eles acreditam que a proposta do Corinthians é uma oportunidade de vida para o jogador de 26 anos, ainda mais porque os valores oferecidos ao jogador são 3 vezes mais do que ele recebe lá no Atlético Paranaense. Meus amigos, então Corinthians continua atrás do Eric, que quer contratar o volante. A primeira oferta feita, né, era de 5 milhões de euros, agora eles subiram para 6 milhões. O Atlético continua avisando que esse valor não é o suficiente. Vamos ver se o Corinthians vai fazer uma terceira tentativa. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo.
O ídolo francês Thierry Henry deu entrevista ao podcast Diário de um CEO e na conversa revelou que conviveu por muitos anos da carreira com depressão. Durante a minha carreira tive depressão? Eu sabia? Não. Fiz alguma coisa em relação a isso? Claro que não, mas de alguma maneira me adaptei. Menti durante muito tempo porque a sociedade não estava preparada para ouvir o que eu tinha para dizer. Meus amigos, então Thierry Henry nessa conversa, ele foi muito honesto, ficou emotivo e tudo mais, né? Comentando aí que teve depressão, mas não tratou, né? Ele se adaptou à depressão e depois acabou melhorando. Ele também revelou nessa conversa aí ao podcast que sofreu muito na relação que ele tinha com o pai. Se liga no trecho aí do que ele falou. A maior pressão da minha carreira foi colocar um sorriso no rosto do meu pai. Foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer na minha vida. Um dia meu time ganhou e eu marquei 6 gols. Estávamos no carro em silêncio e eu pensei, devo falar ou não? Ele me perguntou, está contente? Eu falei que sim, e ele respondeu, sim, mas não devia, porque perdeu aquele gol, errou aquele cruzamento. Meus amigos, então, o pai do Thierry Henry realmente estava aí, ó, puxando demais aí o jogador, né? Quando era mais jovem, pelo menos de acordo com o que ele falou, né? Marcou 6 gols e mesmo assim o pai não estava feliz, estava focado naquele erro que ele teve de não marcar o 7º gol. Mas o Thierry Henry conseguiu superar tudo isso, né? Virou um baita jogador, é ídolo na França, é ídolo no Arsenal, virou um dos grandes da história. O jornal The Athletic ontem informou que Jordan Henderson é mais um atleta que se mudou para a Arábia e se arrependeu bastante, pois já está tentando voltar ao futebol europeu após apenas 6 meses longe. O jornalista Fabrício Romano informou que vários times já aparecem como interessados no jogador, onde o mais forte nesse momento é o Ajax, que está disposto a apresentar uma oferta caso ele consiga deixar a Liga Saudita. A prioridade de Henderson, no entanto, seria um retorno à Premier League, porém, caso não chegue nada, ele está disposto a ir para uma outra liga europeia. O staff do Henderson já conversou com a equipe do Al Ettifaq, mas não é tão fácil, digamos assim, liberá-lo, né? Já que ele tem contrato até 2026, então ele teria que honrar esse contrato. Se for liberá-lo agora em janeiro, seria por empréstimo e aí depois, no fim da temporada, veriam o que vai acontecer. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, ele ainda não foi liberado, mas está tentando de tudo para conseguir sair da Arábia. Ele não se adaptou ao país, não se adaptou à liga, a família dele não está feliz e ele quer retornar. A prioridade é voltar na Premier League. Vocês acham que o Henderson cairia como uma luva em qual clube? Comentar O jornal L'Equipe informou que o Paris Saint-Germain abriu negociações com Joshua Kimmich para tentar convencê-lo a vir para a França. Porém, isso daí parece bem difícil de acontecer, pelo menos nessa atual janela de transferências. O técnico Luiz Henrique acredita que o alemão é o jogador que falta ao meio-campo do PSG e quer aproveitar o interesse do Bayern de Munique em Nord Mukiele para então incluir Kimmich como parte do negócio. No começo da semana, o time bávaro fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra fixada em 25 milhões de euros, então a ideia do PSG seria já fazer uma troca em definitivo envolvendo Kimmich e também mandar uma grana a mais, já que o alemão vale muito mais dinheiro que Mukiele. City é outro clube de olho no jogador do Bayern de Munique e pretende fazer uma oferta, mas seria apenas no fim da temporada, que é quando lhe restará um ano de contrato com o time bávaro. O Bayern de Munique já avisou que se o Kimmich não renovar o vínculo, ele vai ser vendido no fim da temporada, na janela de julho, porque a equipe não quer perdê-lo de graça, né? Os caras não são malucos de perder o Kimmich de graça em 2025, então se não renovar, vai ser vendido. O Paris Saint-Germain quer tentar fechar o negócio agora envolvendo o Mukiele, mas lembrando que não chegou proposta ainda, tá? Tá na fase de conversação tanto com o Kimmich quanto também com a equipe do Bayern de Munique. Lembrando que o Barcelona é outro clube que também corre por fora e segue interessado em Kimmich. Na tua opinião, se ele for embora realmente do Bayern de Munique no meio do ano, você queria ver ele aonde? No Paris Saint-Germain, no City ou no Barça? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.